né? Eu acho que Uau, tá todas têm que começar a cobrar pra gente ouvir. Bom dia a todos, meu nome é Lucas e nós somos uma igreja da Bíblia, né? Da Palavra de Deus. Eu não entendo ainda porque esses 3 lugares aqui estão vazios. Foi o mesmo problema do último culto, né? Então eu quero convidar Miguel, o seu incrível irmão que veio nos visitar hoje, a sentarem aqui na frente, né? Bora, Nil! Vamos, Nil. Irmãos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Os muçulmanos, os budistas, os testemunhas de Jeová, os mormons, não acreditam que apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não somos uma igreja do Novo Testamento. Nós não somos uma igreja do Antigo Testamento. Nós somos uma igreja da Bíblia, amém? Amém. Uma igreja da Bíblia. Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja deve ser fundamentada nos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Os apóstolos implicam o quê? O Novo Testamento. E os profetas implicam o quê? O Antigo Testamento, amém? Muitas igrejas só acreditam no Novo Testamento. Sim. Mas eu vou falar para vocês que tem muitas escrituras boas no Antigo Testamento também. Tem uma escritura lá em Neemias que diz que quando Neemias descobriu que tinha alguns irmãos namorando com mulheres que não eram parte do povo de Deus, o que ele fez foi que ele pegou alguns irmãos pelo cabelo e arrastou esses irmãos para estarem com a família de Deus, amém? Tem escrituras incríveis no Antigo Testamento também, amém? Em Gálatas 4, versículo 16 diz: porventura, tornei-me agora vosso inimigo por vos dizer a verdade? E eu quero fazer essa pergunta para vocês hoje. Hoje eu estou muito inspirado, irmãos. Vamos, Lucas. E hoje eu quero pregar verdades da Bíblia, amém? Mas eu quero fazer essa pergunta: será que eu vou me tornar inimigo de vocês? Não. Como Paulo se tornou inimigo de algumas pessoas por dizer a verdade? Não. Ou será que vocês amam mais a verdade do que amam a mim? Eu espero que sim, amém? Seguro. Paulo disse do inimigo de alguns por dizer a verdade. Você fará inimigos ao dizer a verdade às pessoas. É verdade. Até mesmo dentro da sua família. Você fará. Eu precisei fazer da minha irmã que está aqui a minha mortal inimiga. É verdade. Para que hoje ela pudesse estar aqui, amém? Amém. Eu lembro de muitas coisas. Eu chegava para ela e falava: Isabela, eu sei exatamente o que você vai fazer. Você vai entrar naquele carro ali e você vai para aquela festa e você vai voltar e vai voltar com isso aqui no seu bolso. É verdade. E ela voltava, e ela falava: não, mãe, eu fui para a festa da minha amiga de aniversário, não aconteceu nada lá. Eu falei: mãe, não é mentira isso. Eu sei. É verdade. E a Bíblia diz, Isabela, que você tem que se arrepender disso. Uau. E por muito tempo ela foi minha inimiga. É verdade. Mas agora nós somos mais irmãos do que nunca. Mais do que irmãos. Agora ela é uma das minhas melhores amigas. Depois da minha esposa. Tem pessoas que não conseguem aguentar a verdade da palavra de Deus. Mas elas não conseguem aguentar a verdade da palavra de Deus porque a verdade da palavra de Deus diz uma verdade sobre a vida delas. E na verdade elas não conseguem aguentar a verdade da vida delas. O estudo da Bíblia traz salvação. A sua opinião não traz salvação. O estudo da Bíblia traz salvação, a tua interpretação não traz salvação. Não importa a sua interpretação, não importa a minha interpretação da Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta. Nós apenas fazemos o trabalho de ler a Bíblia todos os dias. Interpretar a Bíblia da forma que a Bíblia se interpreta, amém? Amém. O estudo da Bíblia traz salvação. E agora para alguns brasileiros aqui. Os seus sentimentos não. É verdade. Jesus queria ir para a cruz? Não. Não. A Bíblia diz que Jesus não queria ir para a cruz. Ele ora, Deus, se for possível, afasta esse cálice de mim. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas ele tomou a decisão de colocar os sentimentos debaixo do chamado dele.
E é isso que nós somos chamados a fazer aqui. Colocar os nossos sentimentos. Eu quero te persuadir para que você coloque os seus sentimentos hoje debaixo da palavra de Deus, amém? E uma vez que você faz isso, você está agindo como Jesus agiu, amém? Não importa o que você sente. O que você sente é verdadeiro, mas não necessariamente é a verdade. O que você sente pode ser realmente sincero, mas não necessariamente é a verdade. Eu sinto nesse exato momento agora, meu pequeno almoço não foi tão bom, eu não sei vocês, mas eu sinto nesse exato momento que vai me fazer bem comer 5 francesinhas agora. É isso que eu sinto do fundo do meu coração. Mas será que me fará bem comer 5 francesinhas agora? Não! Mesmo que você tenha esse sentimento, isso não necessariamente é verdade. O que é verdade? A verdade é a Bíblia. Prega, irmão. O coração, a Bíblia diz que o seu coração, o meu coração é enganoso. Ele se engana. Às vezes você sente algo, às vezes você até acha que esse algo é de Deus, e você se coloca no lugar de Deus. E fala, olha, o que aconteceu na minha vida foi de Deus, e aquilo lá foi de Satanás. Como se você soubesse de todas as coisas, né? Mas os seus sentimentos podem te enganar. Verdade é diferente de sinceridade. Um grande exemplo disso é o Antônio. O Antônio acredita sinceramente que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de futebol. E todos nós sabemos que foi Pelé, uma das pessoas mais experientes aqui, como o Joaquim, né, o Luke, o pai, até mesmo o pai do Antônio. Eu perguntei pro pai do Antônio já, o Pelé foi o melhor jogador. Em Tiago 4, versículo 6. Vai lá, Lucas. Vamos, Lucas. Tiago 4, 6. Vamos lá, irmão. Mas ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Nós somos salvos pela graça. Amém? Amém. E para quem é concedida essa graça? Aos humildes. Aos humildes de coração. Lembra, ser humilde e ser... Você pode ser humilde e ser confiante. Você pode ser humilde e chegar para alguém e falar, olha, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Porque foi isso que o próprio Jesus disse, e foi isso o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios. Me imite porque eu imito a Cristo. Isso não é uma atitude orgulhosa. Hoje a pregação será sobre orgulho, amém? Amém. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o orgulho. Mas deixa muito claro aqui que Deus se existe. Em outras versões, Deus se opõe às pessoas que são orgulhosas. Eu não sei você, mas eu não quero ter Deus opondo-se a mim. Cada atitude que eu tomo, cada decisão, eu vejo a oposição de Deus. A Bíblia diz que se você não for humilde, você não será salvo. Porque a graça era concedida aos humildes. Não aos orgulhosos. Você pode ser um grande discípulo, você pode ter se arrependido e sido batizado, mas se você passa a ser orgulhoso, a graça já não está sobre você. Porque Deus concede graça aos humildes, amém? Amém. Prega, irmão. Amém. Humildade é uma decisão. Humildade não é um sentimento. Ninguém é humilde aqui. Se você acha que você é humilde, você já é orgulhoso por achar que você é humilde. Ninguém aqui nessa sala é humilde. Humildade é como se fosse uma roupa que você decide colocar humildade em você. Eu acordo todos os dias e eu não acordo humilde. E a Ana sabe muito bem disso. Eu acordo, às vezes, no dia e se eu não vou orar antes, eu sou bem religioso quando eu acordo. Bem religioso. Porque eu acordo e eu falo, não, eu preciso orar e ler a minha palavra de Deus. Se a Ana falar, ou se alguém me ligar, se acontecer qualquer coisa antes, eu vou ficar muito irritado e muito frustrado com a pessoa. Ou seja, uma atitude religiosa, uma atitude orgulhosa, né? Ninguém aqui é humilde, irmãos. Mas você pode tomar a decisão de se vestir com humildade. Bom, Lucas. Todas as conversões se baseiam na Bíblia em alguém sendo ensinado por um discípulo de Jesus Cristo. Todas as conversões da Bíblia.
Ninguém está lá no quarto e sentiu Deus. Opa, senti Deus no meu coração. Agora que ele fala, agora eu tô salvo, eu aceitei Jesus. Você não precisa aceitar Jesus, Jesus precisa te aceitar. Vamos, Lucas. Todas as conversões da Bíblia é alguém ensinando a outra pessoa. Você vê, Paulo foi ensinado por Ananias, Eunuco foi ensinado por Filipe, Apolo foi ensinado por Priscila e Áquila, um casal. Todas as conversões, você precisa ser ensinado pela Bíblia É verdade. para ter uma real conversão. Uau. É isso que a Bíblia diz. Mas isso requer o quê? Humildade. Isso requer humildade. Isso requer você deixar todas as suas experiências pessoais, tudo que já foi ensinado, o que você já acha que é cristianismo para trás, e simplesmente seguir a Bíblia. E deixar com que um discípulo te ensine. E com essa humildade, você vai ter um caminho incrível, amém? Amém. Você toma notas dos cultos? Vamos lá, Lucas. Se você não toma notas, você é orgulhoso, amém? Imagine se os discípulos do primeiro século não tomassem notas do que Jesus estava fazendo. A gente não teria Bíblia. É verdade. Imagine se Lucas, eu estou vendo tudo que Jesus está fazendo, mas eu não vou anotar nada. Eu só vou ver e só vou sentir, porque eu vim aqui para sentir. Eu vim aqui para me sentir bem. Você não veio aqui para se sentir bem, você veio aqui para sentir Deus. Amém? Amém. Imagine se eles não anotassem, a gente não teria isso hoje. É verdade. Por isso que é importante anotar, amém? O título da pregação hoje é A Concessão Dada por Deus. Vamos, Lucas. A concessão dada por Deus. Vou fazer uma oração. Pai amado Deus, obrigado por estarmos unidos aqui. Obrigado por ter os pais de muitos discípulos aqui também. Deus, eu oro aqui, o Senhor sabe que eu fiz essa pregação antes de saber disso, Deus, dos pais dos discípulos aqui. Eu oro aqui, Pai, para que saímos impactados com a Tua palavra aqui, Deus. Eu oro para que o Senhor tire qualquer medo que esteja em mim, Deus. Que me iniba de dizer a verdade. Eu oro para que saímos aqui com coragem de fazer a Tua vontade e inspirados pela Bíblia, Deus. Eu agradeço por isso, eu oro, Pai, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, Pai. Eu preciso ser humilde, Deus. Eu oro para que todos os dias, Pai, eu tome a decisão de me vestir com humildade, Deus. De quando algum irmão, alguma irmã falar algo que eu preciso mudar, que eu aceite isso, Pai. Porque eu sei que vem da Tua palavra, Deus. Eu oro para que a nossa idade física, quantos anos a gente tem aqui nessa terra, que a nossa idade espiritual, quantos anos a gente tem como cristão, que nada disso interfira na nossa humildade com o Senhor. Eu sei que esse é o Teu desejo, Deus. O Teu desejo, que a Bíblia diz, é que nós andemos em humildade com o Senhor. E eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, Lucas. Bora, Lucas. Bom, irmãos, eu era muito, muito, muito orgulhoso antes de me tornar um cristão, amém? E antes de ser discípulo, eu era tão orgulhoso que eu achava até bom ser orgulhoso. Sabe? Yeah. Eu achava que orgulho era uma palavra boa. Yeah. Quando alguém fala, você é alguém orgulhoso, eu sei que eu sou orgulhoso. Obrigado. Obrigado. Eu sei. Eu achava que humildade tinha a ver com pessoas pobres. Exato. Se você não tem dinheiro, você é alguém humilde. Se você é alguém famoso, se você é alguém orgulhoso. Yeah. Mas a Bíblia me ensinou totalmente o oposto, amém? Totalmente o oposto. Mateus 11, versículo 29. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Aceitem o meu jugo. Lembra da última pregação? Sim. Isso é Mateus 11, versículo 29. O título da última pregação foi o jugo da juventude. Aqui Jesus diz, aceitem o meu jugo Vamos lá, Lucas. e aprendam comigo. Nossa, Jesus era bem orgulhoso então. Jesus fala, aprendam comigo. Não. Paulo depois fala a mesma coisa. Aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde Amém. de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Jesus tinha a visão certa de quem ele era. E isso o fazia humilde. Hoje você pode ter uma visão errada de quem você é. E isso é o que te torna orgulhoso. Sim. Você pode ter uma visão
maior do que quem realmente você é. Mas essa não é a visão que Deus tem sobre você. Como também ao contrário. Às vezes a gente acha que orgulhoso é a pessoa que tem a visão maior do que quem realmente é. Mas você pode ter uma visão de que você se acha menos, se acha inferior de quem realmente você é. E isso também é orgulho. Porque isso é insegurança. E insegurança é orgulho. O que é humildade? É você ter a visão exata que Deus tem de quem você é. Uau. Como está a sua situação hoje? Isso é uma visão humilde. E não colocar palavras na boca de Deus. Falar, Deus, eu sou menos de quem você acha que eu sou. Ou eu sou mais de quem você acha que eu sou. Jesus foi humilde de coração. Vamos lá, Lucas. E essa humildade que eu estou falando é uma humildade de coração. Não é uma humildade exterior. Será que hoje você é humilde de coração? Uma coisa é aparentar ser humilde aqui no domingo. Outra coisa é você chegar em casa e ser humilde no seu coração. Quando você está com sua esposa, quando você está com as pessoas que moram com você, é você ter um espírito humilde, amém? Amém. O cristianismo não começa aqui na frente de todo mundo, mas o cristianismo começa no seu quarto. Começa na sua casa. Olha lá em 2 Crônicas, capítulo 6. Vamos lá, Lucas. Vamos. Segunda Crônica 7, versículo 14. Diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A Bíblia diz, Deus diz que se nós nos humilharmos perante a Deus, Deus vai nos perdoar. Deus vai nos perdoar. E o que separa o homem de Deus? O pecado. Então a humildade está intrínseco no nosso processo de salvação. Precisamos ser humildes. Deus, às vezes, Ele nos humilha porque nós não nos humilhamos perante Ele. São duas coisas diferentes. Você se humilhar perante a Deus e Deus te humilhar. Duas coisas totalmente diferentes. Sabe um exemplo de Deus nos humilhando? Covid-19. Verdade. Sim. Deus humilhou a humanidade, permitindo até fazendo acontecer a Covid-19. Isso eu tenho certeza. Que eu me senti humilhado. Por quê? Porque Deus destrói ídolos. Se os seus ídolos eram jogadores de futebol, e assistir jogo de futebol toda quarta-feira à noite, para quem é do Brasil, Deus destruiu esse ídolo. É verdade. Não vai ter mais jogo de futebol. Se os seus ídolos eram os artistas, os cantores, né? Os shows aí enfim, como chama a banda portuguesa? Chutes e pontapés. Sei lá como é. Se esse era o seu ídolo, se você vivia por isso, Deus cancelou isso. Não vai ter mais show, não vai ter mais concerto. Se o seu ídolo era o dinheiro, Deus destruiu a economia, bolsa de valores. Se o seu ídolo era a igreja, Deus cortou um pouco a igreja. Você sabia que você pode ter a igreja como seu próprio ídolo? Deus é o nosso Senhor, não a igreja. Se você tem a igreja como seu ídolo, você vai para a igreja de domingo e qualquer erro que você vê na igreja, você já fica amargurado com a igreja. Por quê? Porque aquilo lá é o seu ídolo. É verdade. Não, Deus é o nosso Senhor. E nós somos imperfeitos, amém? Amém. Tiago 4, versículo 10 diz: humilhem-se diante de Deus, e Ele o exaltará. A Bíblia não diz sejam humilhados diante de Deus, e Ele assim o exaltará. Mas humilhem-se diante de Deus. Às vezes, eu acho assim, às vezes Deus me humilha. Sei lá, Deus me faz ficar doente. Ou Deus me dá alguma coisa e eu me sinto humilhado. E eu falo, Deus, agora eu estou humilhado. Agora eu vou esperar para que Deus me exalte agora. Porque Deus me humilhou. E agora eu estou esperando Deus me exaltar agora. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, você precisa se humilhar perante a Deus. E aí sim Deus vai te exaltar. É verdade. Mas você pode continuar sendo humilhado. Mas se você não se humilha, Deus não vai te exaltar. Sim.
Em Isaías 16, versículo 6. Muitas escrituras, né? Vamos lá, Lucas. Aí, irmão. This is great, bro. Prega, mano. O nosso maior erro é chamar tudo de orgulho. Qualquer coisa que acontece, você é uma pessoa orgulhosa. Esse é o maior erro que a gente pode cometer. Existem tipos, existem coisas diferentes sobre orgulho. Olha em Isaías 16, versículo 6. Diz: nós ouvimos falar da soberba de Moabe. Moabe era uma cidade, uma soberba desmedida, da sua arrogância, do seu orgulho, dos seus excessos e da sua vaidade. Presta atenção. A Bíblia não diz aqui que Moabe tinha orgulho. A Bíblia diz que Moabe era arrogante, soberba, orgulho, tinha seus excessos e era vaidosa. Essas eram as pessoas de Moabe. Eu espero que essa não seja a nossa igreja. Né? Amém. Vamos lá, Lucas. Por que exatamente a Bíblia menciona esses 5 tipos aqui, que estão totalmente relacionados uns aos outros? Você pensa em orgulho, você já pensa em alguém arrogante. Você pensa em alguém arrogante, você já pensa em alguém vaidoso. E está tudo relacionado. Por quê? Porque são 5 coisas diferentes umas das outras. O que é soberba? E tudo começa com soberba. Soberba é se achar autossuficiente. É se achar grande. É pensar menos das pessoas. Isso é soberba, aqui no pensamento. É você achar, eu sou brasileiro, então eu sou mais sociável que as outras pessoas. Eu sou português, então eu sou mais inteligente que as outras pessoas. Eu sou africano, então eu sou mais talentoso. Isso é a soberba. É você se colocar em uma posição superior na sua cabeça. Isso leva a quê? A arrogância. O que é arrogância? A arrogância é você colocar a sua soberba em prática. É você chegar em alguém e realmente se impor sobre alguém. É se achar melhor na prática. É quando você trata os outros de acordo com a sua soberba. O que é o orgulho, então? O orgulho é simplesmente quando você não muda. Isso é orgulho. É quando você endurece o seu coração a tal ponto que mais nada consegue atingir o seu coração. Quando alguém fala que você precisa mudar em alguma coisa, você automaticamente fica defensivo. Não, eu não vou mudar. Porque isso é o orgulho. É não escutar conselhos. É não querer ter pessoas opinando sobre a minha vida. Isso, na verdade, é o orgulho. Depois vem os excessos. A Bíblia, quando diz os excessos, do hebraico, diz fúria exagerada. Fúria exagerada. Isso significa excessos. É quando você é contrariado, mas por tão orgulhoso que você fica com raiva. E você faz alguma coisa acontecer. Você, como a gente costuma dizer, você se explode. Você dá um soco. Eu já dei soco na parede. Eu já dei um soco tão grande, tão forte na parede que Deus me humilhou e eu quase quebrei isso aqui, o meu mindinho. Fiquei um mês com o mindinho machucado. Não conseguia nem abrir, não conseguia tocar violão. Uau! Porque Deus me humilhou. Porque eu estava com uma fúria exagerada e eu soquei a parede do quarto. Isso é fúria exagerada. Isso é diferente de ter raiva santa. A Bíblia diz que Jesus se irou contra algumas pessoas. Deus se irou. Jesus, quando estava no templo, ele viu aquelas pessoas vendendo coisas, ele faz um chicote e ele bate em tudo ali. Então Jesus teve fúria exagerada? Não. Jesus se irou contra o pecado, não contra o pecador. Amém. Jesus, na verdade, morreu pelo pecador. Amém. Mas eu te garanto que 90% da sua fúria exagerada é contra o pecador. É contra a pessoa, é verdade? Sim. Porque a minha é assim. Não, nem sempre quando eu estou irado é com o pecado de alguém. Às vezes quando eu estou irado com alguém é por causa da pessoa. Porque aquela pessoa fez algo contra a minha pessoa. E por isso que isso é uma atitude orgulhosa. E por último, tem a vaidade. O que é vaidade? Vaidade é manter essa aparência de ser grande. Isso é vaidade. Não ser aberto com os pecados. Não falar, não ser fraco, não mostrar a sua fraqueza. Mas você quer manter uma boa aparência. Isso é vaidade. E aí o que acontece? Vira um ciclo. Vocês perceberam isso? Sim. Você começa com soberba, se achando superior. Depois você é arrogante, depois você é orgulhoso. Aí quando alguém te contraria, você fica com raiva e você tenta aparentar ser uma pessoa
boa para as outras pessoas, o que te leva a te achar melhor, e aí você começa a entrar num loop infinito. E a única coisa para quebrar isso é a humildade. Então eu quero chamar toda a igreja aqui hoje, irmãos. Se vista da humildade. Vista-se com humildade. Primeiro ponto. Nós temos 2 tipos de orgulho. Primeiro orgulho é o orgulho cético. Olha lá em Salmos capítulo 14. Esse era mais o meu orgulho antes de ser um discípulo. Vamos lá, Lucas. Salmos 14:1 diz: o tolo ou o insensato diz para si mesmo: Deus não existe. Esse é o primeiro tipo de orgulho. É o orgulho de você ser uma pessoa cética, você desconfiar de absolutamente tudo. Isso é orgulho. E geralmente são pessoas que são ateias, e eu era ateu antes de me tornar um discípulo. Quantas pessoas a gente convida aí na rua e para estudar a Bíblia, e a pessoa fala: eu não preciso estudar a Bíblia. Eu não sigo um livro escrito por um pastor de ovelhas há 3.000 anos atrás. Mas a Bíblia não foi escrita por um pastor de ovelhas. Foram 40 autores, né, a Bíblia. Então, mas o orgulho cega tanto a pessoa que a pessoa nem percebe mais o que ela está falando. A Bíblia diz que o orgulho é como um colar. Que você, de tanto vestir esse colar... Quem já usou um colar aqui? Eu já usei um colar. Eu só para deixar a minha família com raiva, eu usava um colar da Ave Maria. Só porque eu queria me rebelar com o sistema, né? E eu usava esse colar debaixo da minha camisa, né? E chegava, depois de uma semana usando esse colar, eu nem lembrava que o colar estava lá. Eu vivia, eu tomava banho, eu nem lembrava. O colar se torna meio que a nossa segunda pele. Isso é orgulho. Por que a Bíblia diz que o orgulho é como um colar? Porque está tanto tempo lá que você nem vê que você é orgulhoso. Você não consegue se olhar para o orgulho. Mas o que acontece? Todo mundo olha para você e vê aquele colar lá. Mas você não vê aquele colar. Você não percebe que ele está ali. Isso é orgulho. Então, se alguém te chamar de orgulhoso, dê uma chance para essa pessoa. Talvez você realmente seja orgulhoso, amém? Em Tiago 3, versículo 13. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, irmão. Eu era ateu, mas usava um colar da Ave Maria. Só porque eu queria ser eu. Queria ter a minha personalidade. Tiago 3, versículo 13. Há no vosso meio alguém que seja sábio e inteligente? Eu espero que haja aqui, amém? Então, que mostre com seu bom procedimento obras de uma sabedoria vivida com modéstia. Se tiverem sentimentos de grande ciúme ou inveja em vossos corações, não sejam presunçosos ou orgulhosos. Nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Pelo contrário, isso é terreno e mundano e vem do demônio. Onde existem ciúme e inveja, aparecem a desordem e toda espécie de maldade. A palavra tiver, se tiverem sentimentos de grandes ciúmes, do grego, vem de esconder. Se esconderem sentimentos de grande ciúme e inveja nos seus corações. Ou seja, você pode esconder uma ambição egoísta no seu coração. Inveja não é querer o que você já tem, mas é tentar ter o que você quer. Isso é você ter inveja. E hoje no Instagram, nós vemos muito isso sobre inveja no Instagram. Quando eu abro o meu telemóvel, e eu sempre deleto uma vez a cada mês, por umas 2 semanas, depois eu instalo de novo, amém? E sempre tem alguém que tem Instagram e quer me passar Instagram em vez de WhatsApp. Mas quando eu instalo, eu começo a entrar naqueles Reels, eu começo a ver fotos. Teve a foto agora do Cristiano Ronaldo que estava lá com o Trump, né? E veio no meu coração um pouquinho de inveja daquilo. Você não queria estar lá para falar umas verdades pro Trump, sobre cristianismo. Nada político, amém? Nada sobre política. Mas o Cristiano Ronaldo, o que ele vai falar pro Donald Trump? Vai ensinar o Trump a fazer altinha? O que ele vai fazer? Né?
Mas às vezes a gente olha para o Instagram e a gente pensa, eu queria estar ali, eu queria ter a vida dessa pessoa. Você vê no Instagram algumas pessoas orando e postando uma foto super imoral, super indecente, sabe, mostrando todo o corpo da pessoa, mas lá tem uma escritura bíblica na legenda. E aí você pensa, nossa, eu queria ser um cristão assim. Eu queria, porque olha, essa pessoa tem uma escritura aqui, então ela deve estar bem com Deus, né? Eu queria poder fazer essas coisas também. Sabe o que? Você pode fazer o que você quiser. Né? Você pode fazer o que você quiser. Irmãos, não tenha inveja do mundo. Amém. Quando, principalmente nós jovens aqui, quando abrir o Instagram, não inveje essas pessoas. Você não sabe como está a vida da pessoa. É verdade. Eu já estive num período muito ruim da minha vida, mas no meu Instagram lá, estava lá, tudo bonitinho. Eu acho que eu vou postar aquilo lá no Instagram. Quanto mais outras pessoas. É aquilo lá cria um mundo de ilusão. Você começa a viver numa mentira. Você vê principalmente jogadores de futebol que começam que oram e você pensa, nossa, a vida dessa pessoa realmente é para glorificar Deus. Mas você não sabe o que a pessoa faz às escondidas. Você não sabe o que a pessoa faz no quarto sem ninguém estar lá. Quando você vê as fotos daqueles seus amigos passados, que hoje já nem aparecem muito mais para mim, né? Mas porque já faz um tempo, né, que eu não tenho nenhum cristão. Mas para quem acabou de se tornar um cristão, você vê recente foto dos seus amigos e eles lá, em Ibiza, curtindo a vida. E aí você olha para aquilo e pensa, nossa, eu queria ter essa vida. Você queria dançar a caminho do inferno? Não. Você queria dar e depois vai para o inferno? Não. É essa vida que você quer? Não. Irmãos, a Europa está em apuros. Sim. Sabe o quão orgulhoso é dizer que Deus não existe? Sim. O quão orgulhoso a pessoa tem que ser. Não, Deus não existe. Eu sou o meu Deus. Quem já ouviu alguém falar assim? Eu sou o meu Deus. Muitas vezes. Sim. Eu acreditava que Deus não existia. Mas não existe prova que existe Deus, como não existe prova que não existe Deus. Quando eu chego para alguém e falo, ok, prova que Deus não existe, a pessoa não consegue provar. Aí a pessoa, então prova que Deus existe. Eu não preciso provar que Deus existe. Eu tenho fé. Amém. Eu não preciso provar que Deus existe para você. Amém. Graças a Deus que eu não preciso provar que Deus existe. Porque eu sou salvo pela fé. Amém. Eu sou salvo pela fé. Qualquer Deus que você consegue provar a existência, na verdade é um ídolo. Não é Deus. Deus, você acredita por fé. Eu não consigo provar, eu admito isso e eu vivo pela fé. O ateu, ele não consegue provar, mas ele vive pela fé que Deus não existe, porque um ateu precisa ter muita fé que Deus não existe. Verdade. Verdade. É verdade. Mas ele é muito orgulhoso e não admite isso. Isso que é um ateu. E eu digo isso, não, eu sei que talvez não tenha nenhum ateu aqui nessa sala. Mas eu digo isso porque nós, como discípulos, agimos como ateu em nossos corações. Agimos como se Deus não existisse. Quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos no trabalho, nós podemos agir como se Deus não existe. Vamos lá, Lucas. Tem um experimento que fizeram chamado Universo 25. Não sei se muitos aqui conhecem sobre isso. É de um etólogo que se chama John Calhoun. E John Calhoun criou um ambiente perfeito para ratos. Ok, temos ratos de ginásio aqui? Ratos de ginásio. Daniel, comeu? Esse John Calhoun, ele criou um ambiente para ratos de verdade. Okay? Com comida infinita, água limpa, temperatura controlada, ausência de predadores e espaço para eles se reproduzirem. Aquilo lá, depois ele nomeou isso de paraíso dos ratos. E o objetivo dele era estudar o comportamento social quando não há mais necessidades básicas a serem supridas. Ou seja, quando o rato não precisa mais trabalhar para estar ali, ele vai ter comida para sempre. Ele vai ter espaço para se reproduzir, vai ser realmente um paraíso para os ratos. E o que aconteceu nesse paraíso? No começo, os ratos eles prosperaram, a população crescia muito. Mas depois de um tempo, o comportamento social começou a desmoronar. Isso é algo muito inteligente.
Alguns ratos ficaram extremamente agressivos, mesmo com tudo ali, com tudo em frente deles. Outros ratos se tornaram reclusos e apáticos. Outros desenvolveram comportamentos homossexuais, rejeitando o acasalamento normal. Outros também começaram a se tornar canibais. Mesmo com comida suficiente, com espaço suficiente, eles começaram a comer uns aos outros. E alguns ratos, que esse John ele chama de os belos, eles só se preocupavam em cuidar da aparência, sem interagir com os outros. Tinha alguns ratos lá, que eles chamam de os belos, que eles não se acasalavam. E eles se recluíam da sociedade, e eles ficavam ali só comendo, e só bebendo água, e só cuidando da própria aparência. Eventualmente, a sociedade dos ratos colapsou totalmente. E a colônia inteira morreu. Não por uma doença, não por falta de comida, não, morreu. A colônia inteira. Porque tinha canibalismo, os ratos não conseguiam viver ali no paraíso. Mesmo com todas as condições perfeitas. Sabe, irmãos, sem propósito, desafio e estrutura social saudável, mesmo as sociedades em ambientes ideais se colapsam. Os ratos por aí na rua, eles têm um propósito, eles precisam comer, eles precisam caçar. Se você tira o propósito de qualquer animal, o animal ele não tem mais um porquê de viver. É verdade. Isso para um ateu. O ateu gosta de comparar o ser humano com o animal. Né? Nós somos macacos evoluídos. Esse é o ateu. Se você tira o propósito do ser humano, não tem mais sentido para ele. Por isso você tem suicídio hoje em sociedades ideais. Você vai para sociedades que o IDH é alto, que o PIB per capita é alto, na Finlândia, e você vê pessoas com maior taxa de homicídio, no sentido de suicídio. O maior suicídio acontece nesses lugares. Por quê? Não tem propósito. As pessoas são apáticas. Não tem Deus. Não tem Deus. E a mesma coisa, as pessoas perguntam por que Deus me deu essa dificuldade? Talvez Deus te deu essa dificuldade porque talvez você seria muito orgulhoso. E você se colapsaria espiritualmente. Deus, ele nos deu a condição perfeita no jardim do Éden. Esse universo 25 foi o jardim do Éden para todos nós. É verdade. Tudo era perfeito. Mas o ser humano escolheu pecar. E porque o ser humano escolheu pecar, a maldade entrou no mundo. Então não é Deus que é malvado, é o ser humano que traz a maldade para o mundo. Né? Segundo ponto. Vamos lá, Lucas. Bora lá. E último ponto. Orgulho religioso. Talvez esse seja o seu orgulho, né? O meu orgulho. Orgulho religioso. Prega, mano. Esse é o tipo de orgulho que Jesus mais pregava contra. Sim. Jesus comia com os pecadores. Jesus era, você lê a Bíblia, o mais você lê, você pensa, nossa, Jesus fala para essa mulher se arrepender, mas Jesus, ele tem compaixão dos pecadores. Jesus andava com os pecadores. Mas e com os religiosos? Jesus pregava forte. Com os judeus, Jesus pregava super forte. Mas com os pecadores, Jesus andava com eles. Olha lá em Atos capítulo 16. Vamos lá, Lucas. Prega, mano. Espero que nós não sejamos religiosos hoje. Amém? Lucas. Atos 16, versículo 11. Diz: embarcamos por isso em Troade e fomos diretamente até a ilha de Samotrácia. No outro dia chegamos ao porto de Neápolis. Dali seguimos para Filipos, que é uma colônia romana e a cidade mais importante desta parte da Macedônia. Passamos lá alguns dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, a um lugar onde pensávamos que os judeus costumavam ir orar. E por que eles costumavam orar? Porque os judeus guardavam o sábado. Então eles pensaram, olha, já que os judeus estão guardando o sábado, eu vou lá e vou estar com os judeus porque eu quero convidar os judeus, né? Sentamos ali e começamos a conversar com as mulheres que ali estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, ouvia-nos com muita atenção. Era comerciante de tecidos finos e natural da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e o Senhor abriu o entendimento para compreender o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua família foram batizadas. Então Lídia
fez esse pedido: se acham que eu realmente creio no Senhor, venham a ficar na minha casa. E insistiu para lá ficarmos. Então, de novo aqui nós vemos Paulo ensinando alguém e a pessoa sendo batizada. Amém? A Bíblia não fala que nenhum bebê foi batizado. Amém? Você precisa ser ensinado para ser batizado. É isso que a Bíblia diz. Né? E aqui nós vemos o exemplo de Lídia. Ela era temente a Deus. E depois de um tempo ela foi humilde para entender que ela tinha sido religiosa e que ser religioso não era o suficiente, ela precisava ser batizada. E nós temos um outro exemplo disso na Bíblia, que é Tiago. Tiago, ele lutava com o orgulho religioso. Quando Jesus começa a pregar, Tiago não estava ali com Jesus Cristo. Tiago era meio irmão de Jesus Cristo. Imagina ser meio irmão de Jesus Cristo. Você não pode culpar ele de nada. Imagina isso. Ia ser muito difícil, né? E ele era meio, ou seja, ele andou, ele viu tudo que Jesus fez, mas ele não creu. E depois de um tempo é que Tiago se torna um discípulo de Jesus Cristo. Ele se converte. Amém? Imagina você crescer com Deus e mesmo assim duvidar de Deus. Isso é muito de nós aqui. Nós crescemos numa família talvez religiosa, seja pentecostal, católica, adventista, batista. Nós crescemos numa família religiosa e mesmo crescerem religiosamente, como Lídia cresceu aqui, como Tiago cresceu com Jesus, você ainda duvida de Deus. E você ainda precisa estar no relacionamento com Deus. Em João capítulo 12, versículo 47. Vamos lá, Lucas. Pega, irmão. Prega, Lucas. Se alguém ouve aquilo que eu digo, mas não cumpre, não sou eu que vou condenar por isso, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Aquele que me despreza e não quer aceitar a minha doutrina, já tem quem o condene. São as palavras que eu ensinei, que o hão de condenar no último dia. Aqui nós vemos que o que é capaz de nos julgar, se nós estamos salvos ou perdidos, é o quê? É a Bíblia. Não são nossas experiências, não são nossos sentimentos, não é o que nós achamos. E esse, na verdade, irmãos, é o orgulho religioso. É você se colocar no lugar de Deus e falar: não, se essa pessoa fez isso, ela está salva, mesmo que a Bíblia diz algo oposto. Isso é o orgulho religioso. Pessoas que falam: todos os caminhos levam para Deus, seja por Buda, seja por Alá. Todos os caminhos, todo mundo, nós adoramos o mesmo Deus. Mas isso não está na Bíblia. E isso, na verdade, é você se colocar no lugar de Deus. E falar: olha, eu crio uma nova doutrina aqui da minha cabeça, que se você adorou Buda, mas teve um coração sincero, você será salvo no último dia também. E muitas pessoas acreditam nisso. Mas isso é um orgulho religioso. É colocar palavras na boca de Deus. Outros orgulhos religiosos: se você foi batizado quando era um bebê, você está salvo. Se você aceitou Jesus no seu coração, quando você sentia aquele foguinho no seu coração, você sentiu, e o violão estava na nota de sol ali, e o teclado ali, e alguém falando línguas aqui, e você estava lá naquele ambiente, você está salvo. É isso que a Bíblia diz? Não. O termo aceitar Jesus no coração não aparece na Bíblia. Um bebê sendo batizado não aparece na Bíblia, em lugar nenhum. Mas, às vezes, nós somos orgulhosos. E nós nos colocamos no lugar de Deus. E falamos: não, Deus, eu sei que está tudo escrito aqui, mas eu vou seguir isso aqui. Porque eu acredito que esse é o certo, e esse é o certo para mim, e a verdade ela é relativa para qualquer pessoa. Isso é orgulho religioso. Vamos, Lucas. Imagina só, você dizer para um brasileiro: eu sei que você é brasileiro. Então você não deve ter estudado e não deve ter um mestrado. Isso é bem ruim falar isso, né? Nós temos aqui o exemplo do Douglas, que tem 3 diplomas no ensino superior. Imagina você falar para o português. Eu sei que você é português e por isso eu não acho que você é alguém artístico. Você não tem talento para música nem nada.
Mas nós temos aqui a Raquel, que sabe tocar todos os instrumentos. Vamos, Sabe, o orgulho religioso te faz julgar quem Deus é, sem conhecer a Ele como deveria. Nós somos pessoas que julgam, ao invés de conhecer a pessoa. Você julga o plano de salvação, julga sobre o que deve ser o batismo, julga, e onde você tirou isso? Onde está na Bíblia? Eu não sei. É o que eu acho. Eu fui criado assim. E você se julga sobre o que Deus diz quem Ele é, sem na verdade conhecer quem Deus é. Amém. Através da palavra de Deus, amém? Amém. Força, Lucas. Deus sabe das motivações do meu coração. Eu vejo que esse é o caminho que Deus quer que eu siga. Mas se quer saber quem Deus é, estude a Bíblia. Muito bom. Pare de basear quem Deus é nas suas próprias experiências, amém? Eu quero fazer um convite para vocês que nos visitam hoje. Estude a Bíblia. Vamos. Amém. Tome a decisão, tenha um relacionamento de acordo com o que Deus quer para você. E não de acordo com o que você acha, amém? Vamos terminar aqui, estamos quase acabando. Olha lá em Atos capítulo 16. Bora. Versículo 16. Vamos lá, Lucas. Eu sei se vocês já querem que eu saia daqui. Não, continua. Até Atos amanhã. 16. Até amanhã. Alguém vai dormir aqui. Hoje eu não saio daqui. Vai dormir da bebida aqui. Ainda não, Atos 16, versículo 16. A Bíblia diz: certo dia, quando íamos a caminho do lugar de oração, veio ao nosso encontro uma rapariga que tinha um espírito mau, que adivinhava. Acho que é por isso que os brasileiros não gostam dessa palavra rapariga, né? Tinha um espírito mau que adivinhava. Como era escrava, os donos ganhavam muito dinheiro com as suas adivinhações. A rapariga começou a seguir atrás de Paulo e de nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vêm mostrar-vos o caminho da salvação. Amém. Interessante isso, né? Imagina você lá no Campo Grande, lá na Lusófona, compartilhando a sua fé, chamando as pessoas na rua, e uma rapariga do nada vem, começa a te seguir e começa a gritar: olha, o Antônio e a Dina que estão aqui, eles estão anunciando o caminho sobre Jesus Cristo. Olha como Paulo reagiu, versículo 18. Fez isso durante vários dias. Não foi só um dia, foram vários dias, um atrás do outro. Paulo, então, já irritado, virou-se para ela e disse: aquele espírito. Olha, nota, ele não diz a ela, ele diz aquele espírito. Quando nós estamos a Bíblia com as pessoas, não é a gente está lutando contra a pessoa. Não. A gente está lutando contra o espírito. Aleluia. É verdade. Amém. Contra o Vamos pecado. lá, Lucas. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E no mesmo instante o espírito saiu. Bom. Quando os donos da escrava viram que já não podiam fazer mais negócios, de ganhar mais dinheiro com as adivinhações, agarraram Paulo e Silas e levaram-nos à praça pública, à presença das autoridades. Olha que interessante, essa mulher ela fazia profecias. Ela estava com um espírito que não vinha de Deus. Era um espírito mau. E mesmo assim ela fazia profecias, e profecias corretas. Corretas. É verdade, esses dois homens aqui são realmente enviados por Deus e estão anunciando o caminho da salvação. Amém. Vamos ver. Ou seja, o fato de fazer milagres ou profecias não implica que você está perto de Deus. Vamos lá, Lucas. Essa menina aqui estava com um espírito maligno, né? Mas nós somos às vezes tão orgulhosos, esse orgulho religioso, que nós atribuímos se a nossa experiência veio de Deus ou de Satanás. Eu escolho, não, isso aconteceu comigo, mas é porque isso veio de Deus. Não, mas isso veio de Satanás. Eu cheguei atrasado hoje no culto, mas é porque Deus quis. Deus me permitiu, Deus... E a gente começa a achar que foi Deus ou foi Satanás, ou foi Deus ou Satanás. Às vezes Satanás está querendo me desviar ao me dar essa dificuldade. Mas talvez foi Deus que deu essa dificuldade para você. Para que você possa crescer em alguma área na sua vida. Amém. Olha para um outro exemplo, no versículo 20 aqui. Vamos lá, Lucas. Atos 16, versículo 20. Quando os apresentaram aos oficiais romanos, disseram: estes homens andam a perturbar a nossa cidade. Como são judeus, ensinam costumes que nós romanos não podemos aceitar nem praticar. Aqui diz que esses homens estavam perturbando a cidade onde eles estavam. E nós temos, aconteceu agora essa semana,
a semana passada, um rapaz que foi batizado lá na nossa igreja em Dublin. O nome dele é Tyrell, né? E a história por trás foi absurda. Uau. O Luke e a Frank são os líderes da igreja lá em Dublin, da nossa igreja lá. E eles estavam arrendando um apartamento para estarem, mas eles estavam fazendo reuniões da igreja lá no apartamento. E o senhorio, o proprietário, começou a ficar bravo com eles. Mas eles não pararam de fazer isso, de fazer as reuniões, de se reunirem. Amém. E não só eles viviam lá, mas alguns discípulos também moravam lá com eles por algum tempo. Só que o que aconteceu? Lá os senhorios de Dublin, eles são, os proprietários de lugar lá, eles são muito unidos. E eles começaram a avisar a todos lá o que estava acontecendo. Então, despejaram o Luke e Frank da casa onde eles estavam, e eles não conseguiam mais arrendar nenhum apartamento em Lisboa. Uau. Ou em Dublin. Em Lisboa a gente ainda consegue, né? Ainda. Em Lisboa, a gente teve uma reunião no ano passado, vieram reclamar, né? Mas eu fiz um erro brutal, gente. Eu não estava procurando por perseguição, eu prometo. Mas a gente tirou uma foto de um culto que teve na nossa casa. E eu enviei para alguns contatos meus, olha, foi muito bom o culto na nossa casa e tudo mais. E um deles era o nosso senhorio. E aí? Amém. Não. E eu disse, mas não pode fazer isso. Aí, mas enfim. Depois a gente fez uma outra reunião, aí a mulher que controla os apartamentos lá, não o senhorio do meu apartamento, foi lá reclamar. Ela falou que a próxima vez ia chamar a polícia. Opa. Mas a gente continua fazendo e nada acontece. Né? Deus tem problema. Mas lá em Dublin, despejaram o Luke e Frank. E eles foram para outra cidade, 2 horas de Dublin. 2 horas do campo grande deles lá, onde eles evangelizam, na universidade. E quando eles foram despejados, porque estavam perturbando ali a ordem daquela cidade, que é o que estava acontecendo aqui. Paulo estava perturbando a ordem ali, porque ele estava mexendo com as coisas lá de cima. Amém. Os proprietários estavam, olha, mas essa minha escrava estava me dando dinheiro, agora não tem mais espírito mal. Ele estava perturbando, e é isso que nós viemos fazer, querido, perturbar as coisas de Deus. Amém. Mas lá na outra cidade que eles estavam, eles começaram a convidar cada pessoa de cada porta ao redor da casa onde eles estavam. E um deles era esse Tyrell. E a mãe dele é proprietária de casa, da agente imobiliária. E esse cara foi batizado e a mãe deles conseguiu uma casa para eles lá em Dublin. Vocês podem pensar, nossa, talvez Deus permitiu com que eu saísse daqui, fosse lá por 2 horas só para conhecer esse homem. Amém. Amém. Você poderia ter visto, nossa, isso foi Satanás, agora eu estou longe de Dublin, o que eu vou fazer na minha vida? Mas talvez pode pensar, não, talvez isso é uma oportunidade que Deus me deu para fazer algo certo, amém? E aqui acontece a mesma coisa. Eles aqui começaram a culpar Paulo sobre o pecado deles. E mesmo aqui no versículo 22 diz, então a multidão levantou-se contra eles, e os oficiais deram ordens para que lhe tirassem as roupas e os castigaram. Bateram-lhes muito e depois meteram-nos na cadeia, dando ordens ao carcereiro para os guardarem com toda a segurança. O carcereiro, quando recebeu esta ordem, levou-os para o fundo da cadeia e prendeu-lhes os pés a um cepo de madeira. Imagina você nessa situação. Por pregar aqui em Lisboa, eles te colocam na cadeia. Olha o que eles fizeram no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos os escutavam. Porque mesmo só eles presos ali, eles ainda eram os mais livres naquela cidade, porque eles tinham Deus. Nossa adoração a Deus deve ser algo atemporal, incondicional. Se você adora a Deus só quando você se sente bem, ou quando as coisas estão indo bem na sua vida, você na verdade é alguém orgulhoso. Porque você relaciona a imagem de Deus com o que acontece na sua vida, na sua vidinha, no seu mundinho, na sua bolha. Agora, a adoração a Deus não pode depender de como nós estamos. Vamos lá, Lucas. A adoração a Deus ela é incondicional, amém? Amém. Para terminar, versículo 26. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da prisão. Nisto, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos soltaram-se.
O carcereiro acordou, e quando viu que as portas da prisão estavam abertas, puxou da espada para se matar, porque pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou-lhe bem alto: não faças isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou a correr e todo a tremer curvou-se aos pés de Paulo e de Silas. Imagina essa situação aqui. Versículo 30. Depois levou-os para fora e perguntou: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E de novo, nós vemos Paulo ensinando alguém o que essa pessoa tinha que fazer. Pessoal, olha o que ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e da tua família. Responderam eles. E anunciaram então a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos que estavam em sua casa. Então eles creram aqui e foram salvos? Versículo 33. Aquela hora da noite o carcereiro levou-os da cadeia para lhes tratar das feridas. Logo a seguir, ele e toda a sua família foram batizados. Amém? Amém. Levou por fim Paulo e Silas para sua casa e deu-lhes de comer. Tanto o carcereiro como a sua família ficaram muito contentes por terem crido em Deus. E fico muito feliz aqui de ver a Denise sendo batizada. Amém. E trazendo as pessoas da sua casa para cá. A sua humildade de ouvir conselhos vai te salvar espiritualmente. A sua humildade nos estudos bíblicos é o que vai te salvar espiritualmente. E por que isso? A humildade salva assim. Deus concede a graça aos humildes. Deus pode resistir aos orgulhosos. Mas sabe de algo? Deus não se resiste aos humildes. Talvez você está orgulhoso e Deus se resiste. Mas quando você é humilde, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha vivido uma vida que você pense, não, é impossível que Deus me perdoe agora. Deus não consegue resistir aos humildes. Deus concede graça a quem é humilde, amém? Amém. E quem é humilde. Como família, irmãos, nós precisamos ser mais humildes aqui na igreja. Se alguém te discipular, se alguém falar o que você precisa mudar, seja humilde. Escute o conselho. Mas não seja humilde, tipo, ok, eu concordo com você. E aí fica assim. Porque no seu coração você não concorda. Seja humilde. Jesus foi humilde de coração. Às vezes ser humilde é ser honesto. Fala, olha, de verdade, eu não consigo ver como isso vai me ajudar. Me explica melhor o que você quer dizer. Verdade. Isso é ser humilde. Sim. Verdade. É ser honesto com o que você... Não de uma maneira orgulhosa também. Muito bom, Lucas. Quando você compartilhar a sua fé, faça porque você está grato. Não por Amém. motivação egoísta. Não, faça por gratidão. Isso é ser humilde. Precisamos ser humildes. Humildade é muito poderoso. Amém. Humildade não é falta de poder. Humildade é ter poder sob controle. Isso é humildade. Onde está o orgulho hoje na sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com os seus líderes? Como é o seu relacionamento com o seu marido? Com a sua esposa? Onde está esse orgulho? Vamos proteger a igreja do orgulho, amém? Vamos sair daqui humildes, entender que somos salvos para servir e fazer discípulos, e para Deus já todas as glórias. Amém. Amém.